Eu, jornalista Padrão Mirim, vou conversar com um jovem na política da Paraíba, mas a família dele tem mais de 100 anos na política do estado da Paraíba e do Brasil. Esse jovem que eu vou entrevistar, você conhece, já votou nele, ele foi vice-prefeito da cidade de Souza, foi deputado estadual, deputado federal, ex-presidente do INSS, é consultor do Congresso Nacional por concurso. Eu vou conversar com quem? Com Leonardo Gadelha. Tudo bom, Leonardo? Como é que Tudo tá bem, padre. Uma alegria muito grande, sempre renovado, poder conversar com os paraibanos por intermédio de um espaço tão qualificado quanto esse seu. Você tem uma tradição nos ombros de 100 anos. O que a sua família fez por Souza e pela região de Souza e pela Paraíba? Padre, acho que essa é uma pergunta extremamente importante e oportuna, porque nós estamos tentando recuperar em favor de Souza, em favor da região polarizada pela cidade de Sorriso, uma cadeira que lhe pertenceu durante quase meio século. E nesse meio século, na cadeira que foi ocupada tanto por Zé de Paiva Gadelha quanto por Marcondes Gadelha e eu em algumas circunstâncias, a gente pôde angariar muitos recursos para a cidade, a gente pôde elevar a nossa voz. A cidade de Souza sempre teve um espaço muito relevante nos processos decisórios, porque, como você sabe, além de Marcondes, nós tivemos um parlamentar do quilate de Antônio Maris. Souza era uma cidade muito bem representada e a gente tem tentado mostrar para o município, mostrar para a região a importância de recobrar esse espaço de poder. Pois bem, nesses cerca de 50 anos em que nós tivemos a oportunidade de atuar no Congresso Nacional, os souzenses como um todo, acho que muitos recursos foram trazidos para a cidade. Eu posso lembrar de algumas iniciativas absolutamente fundamentais para o nosso desenvolvimento. Exemplo, quando Marcondes Gadelha era senador, ainda na década de 80, foi Marcondes o primeiro a trazer asfalto para uma cidade de porte do interior da Paraíba. Com exceção de Campina Grande e de João Pessoa, nenhuma outra cidade tinha suas vias asfaltadas, e Souza foi a primeira a contar com isso. Algo que hoje parece prosaico, parece comezinho corriqueiro, era uma grande novidade na década de 80. Marcondes também foi o responsável por trazer aquele que até hoje é o principal centro de lazer da comunidade souzense, que é o prédio do SESI, o SESI José de Paiva Gadelha, trazido ali no início da década de 80. Hoje, Boega Gadelha, também um dos principais responsáveis por aquela obra, foi presidente da Federação das Indústrias durante muito tempo, e naquele instante era um dos seus diretores. Mas, mais recentemente, por intermédio de Salomão Gadelha, nós trouxemos um principal centro cultural da cidade de Souza, que é o Centro Cultural do Banco do Nordeste. Para que você tenha uma ideia, padre, apenas 3 cidades do Nordeste contavam com equipamentos desse porte. Fortaleza, onde está a sede do banco, Juazeiro do Norte, que é a nossa cidade do interior do Ceará, e Souza, graças ao esforço de Marcondes, na época deputado federal, Salomão, que era prefeito, conseguiram, junto ao então ministro da Cultura, Gilberto Gil, trazer o Centro Cultural Banco do Nordeste. Então, olha o que eu estou te falando, da primeira grande obra de infraestrutura da cidade, da primeira grande obra de infraestrutura urbana, que foi o asfaltamento de toda a zona central da cidade de Souza. Eu estou falando do principal equipamento de lazer, que é o SESI José de Paiva Gadelha. Eu estou falando do principal equipamento cultural, que é o Centro Cultural Banco do Nordeste, mas eu posso também te falar de algumas outras inovações, como por exemplo no campo da saúde. A primeira cidade do interior da Paraíba a contar com o SAMU foi a cidade de Souza. Ali uma intervenção do ex-prefeito Salomão Gadelha, da então secretária de saúde Aline Gadelha, ambos infelizmente já falecidos, e do então deputado federal Marcondes Gadelha. Pouca gente sabe, a primeira cidade do interior da Paraíba a contar com o SAMU foi a cidade de Souza. A primeira cidade do interior da Paraíba a contar com farmácia popular foi a cidade de Souza, mais uma vez uma intervenção da secretária Aline, do ex-prefeito Salomão, de Marcondes Gadelha. É um rol muito grande de realizações das quais a gente tem muito orgulho. E para coroar tudo isso, porque eu poderia ocupar essa entrevista inteira falando de intervenções nossas na cidade de Souza, mas para coroar tudo isso, eu quero falar da transposição de águas do Rio São Francisco. Hoje a cidade de Souza vive um boom econômico na sua atividade agropecuária. E isso só está sendo possível porque a gente perenizou a região. E essa é uma luta, você conheceu bem a luta de Marcondes Gadelha, que ele começa a travar no início da década de 90. As pessoas me perguntam se Marcondes é o responsável pela transposição, e eu digo que obviamente não, ele nunca foi chefe do executivo, ele sempre foi parlamentar, mas eu posso lhe dizer que ele é uma espécie de autor intelectual do projeto. Porque se não fosse Marcondes ali no início da década de 90, ocupando todos os espaços da mídia e da Câmara dos Deputados, discussando semanalmente, mostrando a importância, a viabilidade do projeto de transposição, dificilmente ele teria ganhado o corpo, teria ganhado os corações e mentes e teria saído do papel. A água chegou em Souza? A água chegou em Souza, nós temos os 2 rios perenizados, o Rio do Peixe e o Rio Piranhas. O Rio Piranhas ele está cumprindo um papel nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de boom agropecuário que eu estou mencionando, absolutamente fundamental. Ele perenizou a região das vazas de Souza, o perímetro irrigado de São Gonçalo, que contava com as águas do açude de São Gonçalo
agora com essas águas em caráter permanente, porque o açude também foi perenizado. As águas vão seguindo, passam pela região do Pombal e vão até o Rio Grande do Norte. É todo um cinturão verde que daqui por diante será o principal produtor de vários gêneros aqui na Paraíba e que só foi possível graças a um deputado que lá no início da década de 90 começou a pregar no deserto, a defender a transposição, foi ultrapassando todos os obstáculos e no primeiro momento, que se diga a verdade, ele foi ridicularizado, as pessoas diziam que se tratava de uma obra faraônica, de uma obra utópica que nunca sairia do papel, e ele incansavelmente, dia após dia... Quem? Marcondes Gadelha. Você me pergunta do que os Gadelha fizeram pela região. Eu posso dizer que essa é uma espécie de corolário. A transposição de águas do Rio São Francisco é o coroamento de toda uma vida de Marcondes, de toda uma vida de dedicação ao processo de desenvolvimento da Paraíba e muito particular da região polarizada por Souza, e disso a gente tem muito orgulho. Senhoras e senhores, estou conversando com o deputado federal Leonardo Gadelha. Leonardo, você é candidato a deputado esse ano de 2020? Candidato a deputado federal. Qual partido você está hoje? Pelo Podemos. As pessoas brincam, padre, a gente tem uma amizade muito grande, eu e você. As pessoas brincam que não sabem se eu sou persistente ou teimoso. 3 vezes primeiro suplente de deputado federal, graças a Deus votações sempre muito expressivas. Na primeira delas, em 2010, eu me tornei o suplente mais votado da história da Paraíba. Nunca antes ou depois de 2010 alguém com 74 mil votos deixou de ser deputado federal, mas aquela foi a vontade de Deus, foi a vontade dos paraibanos. Eu sempre soube conviver muito bem com isso. Eu gosto de me ver como alguém persistente, acho que chegou o momento, a cidade de Souza está sentindo isso, que é o espaço que lhe cabe, que está em disputa, e ela vai com muita força para ocupar esse espaço novamente, e eu sou uma espécie de advogado dessa causa. Eu me vejo realmente como um advogado das causas de Souza. O senhor é do Podemos. A federação, que as pessoas às vezes não entendem o que é a federação partidária, o Podemos vai se aliar. Explica à população de casa o que é a federação partidária. A federação é um instrumento relativamente recente na legislação eleitoral brasileira que permite que 2 ou mais partidos se unam por um período pré-estabelecido, normalmente de uma legislatura, um período de 4 anos. A gente tem um caso muito notório no Brasil, que é o da federação que une PT, PV e PCdoB, que foi inaugurada na eleição passada e que perdura até agora. O nosso partido, Podemos, teve uma tratativa muito avançada com o PSDB, para que a gente fizesse uma federação. Mas esse processo foi sobrestado, há algumas dúvidas sobre a governança dessa federação. Em função disso, o processo está nesse momento sobrestado. Ele não está descartado, mas deixou de avançar na velocidade que vinha avançando. O senhor acha que o Podemos vai se aliar a que partido? Eu acho que ainda a probabilidade maior, no caso de federação, seria com o PSDB, porque são partidos que têm uma linha ideológica muito próxima. O Podemos já há algum tempo tem propugnado pela construção de uma terceira via, de um caminho de centro, em que a gente saiba abraçar boas teses da esquerda, em que a gente saiba abraçar boas teses da direita, que a gente tenha um resumo disso, entregue para a sociedade brasileira, um caminho menos beligerante, em que a gente deixe esses extremismos de lado e construa uma unidade nacional. É isso que o Podemos tem propugnado. O seu partido é de centro. O Podemos tem propugnado por uma alternativa de centro para o Brasil. Como o PSDB também. Como o PSDB tem defendido essa tese. Eu vou fazer uma pergunta ao deputado Leonardo Gadelha, que a senhora e o senhor quer saber. O senhor foi deputado federal, já assumiu várias vezes, é consultor do Congresso Nacional. Essa briga, essa pelenga entre o governo federal, o Congresso Nacional e o Supremo e o EOF, eu que o senhor explicasse, vai dar em quê na qualidade de advogado e membro do Congresso? Padre, são 2 dimensões pelas quais a gente pode e deve fazer uma análise desse processo. Uma é a dimensão jurídica, e na dimensão jurídica realmente há muito espaço para discussão, porque o IOF é um imposto de natureza regulatória, e sendo um imposto de natureza regulatória, ele é de competência exclusiva do Poder Executivo. O que alguns detratores da medida alegam é que o governo utilizou esse instrumento que é de natureza regulatória para aumentar a arrecadação e, ao fazê-lo, teria dado margem para que o Congresso Nacional pudesse editar um projeto de decreto legislativo sustando os seus efeitos. Então é complexo realmente, porque não tem precedente. É por isso que o Supremo foi instado a se posicionar. E aí a gente tem que falar um pouquinho também da dimensão política. O Congresso Nacional, obviamente, se valeu desse vácuo jurídico, de não estar muito claro se o governo estava editando uma medida que tinha objetivo arrecadatório e não regulatório, e editou o decreto legislativo que sustou os efeitos do IOF. E o Supremo foi chamado a fazer essa mediação, optou por zerar o jogo. O ministro Alexandre de Moraes
determinou que nenhuma das duas medidas teria validade, a gente zera o jogo e inicia uma tratativa política. O presidente Lula, o presidente Hugo Mota, o presidente Davi Alcolumbre certamente se sentarão antes da data que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal para essa audiência de conciliação, para tentar encontrar aí uma solução salomônica que atenda os anseios da sociedade brasileira, que não quer mais aumento de carga tributária. A verdade é que nenhum brasileiro quer mais pagar imposto. A gente paga uma carga tributária excessiva. No Brasil ela flutua aí na casa de 32%, 33%, às vezes 34%. É um número alto para a qualidade do serviço que a gente entrega. Existem até países que têm carga tributária maior, como os países escandinavos, mas que entregam serviços de primeira linha. E países que não têm serviços tão bons, mas que cobram tributos mais baixos. Então está patente, está claro, é óbvio que a gente não pode conviver com um aumento de carga tributária, mas a gente também sabe que o governo federal tem dificuldades de caixa, é um problema crônico do Brasil, e eu acho que essa conversa, essa dimensão política é que vai dar resposta para esse imbróglio jurídico que foi criado. Leonardo, o presidente Lula disse que o deputado presidente da Câmara Federal, o nosso paraibano Hugo Mota, traiu uma promessa que fez ao presidente. Houve traição no âmbito da votação na Câmara? Eu acho que seria leviano da minha parte, padre, dizer que houve ou que não houve. Eu acho dificilmente, acho essa uma palavra forte, traição, essa eu já descartaria de plano. Nós que conhecemos o deputado Hugo Mota sabemos da sua seriedade, do seu compromisso, do seu zelo com o devido processo legislativo, com o devido processo legal. Eu acho que isso não entra em discussão. Agora, se algum tipo de acordo foi feito naquela reunião, eu não tenho capacidade, porque não participei dessa reunião, não conheço ninguém que estava ali diretamente. O que eu posso falar, como amigo, como conhecedor de Hugo, que nós somos aqui da Paraíba, é que é um homem de muito compromisso, de uma postura retilínea, e eu quero crer que a gente está falando aí de um desentendimento que pode ser solucionado com muita conversa. O senhor é candidato à reeleição? Eu sou candidato a deputado. Quais suas bandeiras que o senhor vai andar a Paraíba defendendo? Padre, eu tenho que falar de um assunto sobre o qual eu tenho discutido bastante, que é o impacto das novas tecnologias no Brasil. Eu sei, no Brasil e no mundo, mas particularmente no Brasil, porque eu quero ser deputado federal, eu quero tratar dos problemas dos brasileiros. Eu sei que esse é um assunto ainda árido, mas eu digo para todos os seus telespectadores, para todo mundo que te segue, é um assunto fundamental. O impacto das novas tecnologias sobre a nossa vida, sobre a minha, sobre a sua, de todos os tipos de profissionais será brutal. Se a gente não começar a tratar disso agora, a gente vai ter problemas muito sérios num espaço de tempo não muito longo. Eu estou falando de 1, de 2, de 3 anos, em que a gente vai começar a perder empregos, objetivamente. As tecnologias vão substituir os empregos formais e a gente vai ter problemas sociais muito graves. Isso é inteligência artificial. É uma delas, é talvez a mais evidente dessas novas tecnologias, mas existem outras tão disruptivas quanto ela. Por exemplo, a computação quântica. A computação quântica vai permitir a qualquer computador quebrar qualquer código em fração de segundos. Então a gente está falando realmente de uma revolução social. E eu quero dizer o seguinte, a legislação é muito sábia. A Paraíba pode eleger 12 deputados federais. Por que não ter um deputado federal que volta o seu olhar para esse tipo de temática, para esse tipo de discussão? A gente pode e deve escolher um deputado que queira fazer essa discussão, porque eu repito, ainda que a maior parte da população não esteja atenta, essas discussões serão fundamentais para o nosso futuro, especialmente das próximas gerações. Quem está para entrar no mercado de trabalho e não sabe qual é o impacto que a inteligência artificial vai ter sobre a sua vida, sobre a vida de um jornalista, sobre a vida de um advogado, sobre a vida de um médico. Quase todas as profissões, quase não há profissão infensa ao impacto das novas tecnologias. Então essa é uma temática que eu quero abraçar e que eu quero sensibilizar o paraibano sobre a sua importância. Mas há outros temas tão importantes quanto esse. Vamos continuar expandindo as águas da transposição. Marcondes semeou o embrião, colocou a semente, o embrião já germinou, a gente já tem frutos sendo colhidos disso, mas a gente pode espraiar essas águas por outras regiões do estado que tem potencial também para ser explorado. Então essa é uma causa que eu vou abraçar fortemente, a da segurança hídrica para outras regiões do nosso estado. Vamos falar um pouquinho de desenvolvimento econômico como um todo. Ontem eu coloquei nas minhas redes sociais, a gente tem que começar a inovar na administração pública. Você que conhece tão bem, ama tanto João Pessoa, você sabe do boom vivido pelo turismo de João Pessoa. Eu quero poder interiorizar esse turismo. Eu propus criar o primeiro programa de fidelidade turística público do mundo, onde a gente pudesse concatenar os esforços de governo do estado, de prefeituras e do trade turístico. Todo mundo perderia um pouquinho para que a gente pudesse levar o turista que vem conhecer as belas praias de João Pessoa para Campina Grande, para o Ingá, para conhecer as Itacoatiaras, para conhecer as pegadas de dinossauro em Souza. Falar de inovação no serviço público, eu tenho orgulho de ter sido um dos pais, ou de ter dado patrocínio moral para que o meu INSS saísse do papel quando eu fui presidente ali em 2016.
inovação no serviço público também vai fazer muita diferença na qualidade de vida. Então eu quero falar um pouquinho de tudo isso, ser um deputado que tem esse olhar um pouquinho mais voltado para o futuro. São 12 que a Paraíba pode eleger, porque não tem um que esteja olhando um pouquinho mais para aquilo que vai acontecer e possa preparar os paraibanos para isso. Estou conversando com o Leonardo Gadelha. Qual o endereço que o telespectador pode entrar no seu? O meu Instagram é muito simples, Leonardo Gadelha PB, Leonardo Gadelha PB. Eu gostaria muito que você visitasse, que você interagisse. Eu estou sempre fazendo enquetes, eu estou sempre propondo discussões, fazendo algumas provocações e o feedback é extremamente importante nessa história. O senhor foi presidente nacional do INE, o primeiro paraibano a ser presidente nacional. Esse escândalo, o maior escândalo previdenciário do mundo, 1 bilhão, não foi ninguém preso. Não, eu acho que o processo de averiguação está em curso. Você vai ter a justiça atuando ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, certamente. Há pessoas que agiram de maneira desonesta e que serão punidas, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, eu também acho fundamental, padre, que a gente separe o joio do trigo. Eu estive ali na frente do INSS por cerca de 1 ano e meio e eu conheci uma plede de servidores absolutamente devotados ao Brasil. A carga de trabalho para os servidores do INSS é uma carga muito grande. As demandas são muito grandes. De uma forma direta ou indireta, são cerca de 70, 80 milhões de brasileiros que têm algum tipo de interface com o INSS. Em matéria de benefícios, entre contributivos e não contributivos, nós já passamos da casa dos 40 milhões de benefícios que são manejados. Quantas pessoas hoje são beneficiadas pelo INSS do Brasil? Entre benefícios contributivos e não contributivos eu estou incluindo aí o BPC, o benefício de prestação continuada. Nós temos quase 46 milhões de brasileiros. 46 milhões. E esses benefícios são todos manejados pelo INSS. Você está falando de um corpo de servidores aí na casa dos 24, 25 mil servidores. Quando eu fui presidente em 2016, já eram poucos, já eram 32 mil, agora eles são menos ainda. O INSS já chegou até 50 mil servidores. A demanda cresceu e o corpo de funcionários diminuiu. Então eles estão sobrecarregados. Eu trouxe uma novidade, que foi o meu INSS, vendo isso, que a demanda só crescia, a gente tinha que apostar em tecnologia e resolveu metade do problema, porque o meu INSS resolve a primeira etapa, a entrada do pedido feito pelo cidadão. A saída do pedido, a análise, que por força de lei tem que ser feita por um servidor do INSS, não pode ser feita por um terceirizado, só um servidor concursado é que pode fazer a análise de um processo, e é porque eles são poucos que há às vezes a demora. Mas as pessoas precisam entender que ali você tem 20 e poucos mil brasileiros trabalhando incansavelmente pelo bem de 46 milhões, eu diria pelo bem de 200 milhões, porque o INSS é uma espécie de fiador social. Os benefícios, você sabe disso, na cidade de pequeno porte aqui da Paraíba, os benefícios do INSS superam o FPM, os repasses do FPM, os repasses do ICMS do Estado. Entra mais dinheiro nos pequenos municípios da Paraíba e outros do Nordeste por conta do INSS do que por conta do Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS. Então é uma espécie de fiador social. O INSS é fundamental para o Brasil, a gente tem que ter muito respeito com os servidores. A justiça vai separar o joio do trigo. Quem cometeu irregularidade vai ser punido certamente no tempo devido. O senhor nasceu em Sousa, o senhor é representante de Sousa no Congresso Nacional. A cidade de Sousa, a cidade de Sorriso, a cidade tradicional de homens e mulheres dignos, de jovens de futuro, a cidade de Sousa foi representada por 2 deputados federais ao mesmo tempo. Dos 12, Sousa tinha 2 deputados. Sousa tinha 3 deputados na Assembleia Legislativa, uma vez, várias vezes com 2 e várias vezes com 3. O que eu estava vendo com Sousa? Não tem deputado federal, não tem deputado estadual. Sousa abandonou a classe política? Eu acho que não, padre. Eu quero fazer menção a esse período que você tocou, em que Marcondes, Gadelha e Antônio Mariz eram os representantes de Sousa. Você sabe que tem uma história curiosa, e eu não quero que isso soe cabotino, mas eu acho que é uma história que merece ser contada. Certa vez, um deputado federal do Rio Grande do Sul abordou Marcondes Gadelha no plenário da Câmara dos Deputados e disse a ele: Marcondes, a cidade de Sousa é a cidade mais bem representada do Brasil. Sousa hoje tem seus 70 mil habitantes. Naquele tempo, ali na década de 70, era uma cidade de pouco mais de 50 mil habitantes. E tinha 2 deputados federais e 2 deputados muito qualificados. Tanto Mariz quanto Marcondes, e eu repito, não quero soar cabotino, mas eu tenho muito orgulho da trajetória de Marcondes, sempre foram 2 deputados muito bem referenciados em Brasília. Então Sousa conseguiu oferecer, na década de 70, 2 deputados do quilate de Mariz e de Marcondes. O que é prova da qualidade da cidade? Se a cidade não fosse uma cidade muito séria, muito dedicada, muito esforçada, ela não entregaria a Brasília 2 deputados como ela entregou. Eu que acho que está faltando realmente um pouquinho de sorte de um lado e um pouquinho de articulação de outro. Eu bati 3 vezes na trave. Fui 3 vezes primeiro suplente de deputado federal.
2010, 2018 e 2022. Em algumas dessas situações, em 2010 eu acabei de mencionar, o suplente mais votado da história. Em 2018 perdi a vaga por 400 votos. Então um pouquinho de sorte, um pouquinho de esforço. A cidade está se ressentindo disso. Ela quer eleger deputados federais agora, tem candidatos competitivos, como é o caso de André Gadelha. A cidade está muito ciente e ciosa da necessidade de se unir, de votar nos Filhos da Terra. E eu estou tentando dialogar muito com a cidade. Ela tem compreendido essa mensagem. Eu acho que agora, em 2026, nós teremos, para os Filhos da Terra, uma votação maciça em Souza. Souza também teve 2 senadores importantes. 2 senadores, Mariz e Marcondes, em sequência. Marcondes foi senador de 83 a 91, Mariz foi eleito em 91, acabou sendo eleito governador e interrompeu o mandato de senador na metade, mas 2 senadores em sequência eleitos representando. Sua mensagem para o povo de Souza e região de Souza? A minha mensagem é sempre de muito otimismo. A cidade de Souza, eu repito, é uma cidade de um povo muito trabalhador, de um povo muito competente, de um povo muito dedicado ao conhecimento. Eu repito que só uma cidade dedicada ao conhecimento poderia ter enviado para Brasília Mariz e Marcondes como Souza enviou. Uma cidade que quer ser bem representada, que quer alguém que tenha capacidade de bater nas portas dos ministérios, de bater na porta dos órgãos da administração pública federal e angariar recursos, mas que também tenha a condição de subir numa tribuna como a da Câmara dos Deputados, de peito aberto, desabrido, falar dos interesses da terra. Eu acho que a cidade está muito carente, mas está muito ciosa disso. A minha palavra derradeira é sempre de muito otimismo. Essa cidade que tem esse povo tão ordeiro, que agora tem as condições objetivas para explodir economicamente, como já tem feito. Temos grupos econômicos já muito sólidos, muito fortes na cidade de Souza. A expectativa é de que o futuro seja ainda mais promissor para a nossa terra. E eu quero que a cidade possa ter lá em Brasília um porta-voz defendendo os interesses dessa gente e da região polarizada pela cidade de Sorriso, que é uma região tão relevante, tão dedicada, tão apaixonada pelo trabalho quanto a própria cidade de Sorriso. Leonardo, um abração. Eu que agradeço aí muito.